con los terroristas. And do the Harlem Shake. Oi gente, eu sou a Isabelle Santos e esse é o vlog da Maga. Ai, eu tô com vontade de gritar. Bem, o que eu tenho pra dizer primeiramente é que eu não sou retardada como no primeiro vídeo, certo? É que eu tava com vergonha e tipo, hoje eu tô mais animada. Eu vou mostrar pra vocês hoje mais 3 peças que eu já customizei. São umas peças bem legais. A mais simples é um short meio detonado que eu fiz. E a mais detalhada é uma blusa que eu pintei com o tordo dos Jogos Vorazes. Desculpa também por não ter postado as fotos do vídeo anterior, mas eu tava sem tempo. E talvez agora eu vou ficar postando os vídeos na sexta-feira, que é melhor pra mim. É o dia que eu chego e tenho mais coisa vaga por causa do fim de semana. Bem, vou começar por este short que eu falei pra vocês, o detonadinho. É esse aqui, certo? Bem, você vai dizer, Isabelle, ele não tem nada demais. Esse short, ele era maior, um pouco, e eu cortei ele nesse formato aqui, tá bom? E quanto mais eu lavei, mais ele foi desfiando, então foi ficando melhor. E ele não era dessa cor original, gente. Vocês estão vendo que ele tá todo manchado. Ele era desta cor aqui, tá vendo? Então, não foi fácil descolorir esse short. Ele passou quase 2 dias na água sanitária, assim, todo amassado, certo? E quando eu tirei, as partes mais escuras foram onde pegaram menos água sanitária e as mais claras, onde o cloro e a água sanitária pegou melhor. Esse é muito simples de fazer. Esse outro short foi também dos primeiros que eu fiz, que é o meu short de bigodinhos. Ei! Bem, esse short era uma calça colorida, certo? Do tempo que eu via Restart, ok? Bem, e tipo, a calça não tava mais em moda e eu resolvi cortar, porque eu não usava mais ela como calça. E aí eu cortei um short. Só que o problema foi, eu cortei ele muito curto e eu sou muito alta. Então acaba que não fica muito legal pra sair, eu só uso ele em casa. Portanto, uma dica vai pra você. Quando você for cortar uma calça ou uma bermuda, vista ela e marque vestido onde aproximadamente você quer cortar. E depois você vê como corta, certo? Eu tenho dificuldade de cortar um pouco short, essas coisas. Então assista um tutorial na internet sobre como cortar a sua calça. Tem muitos, bem legal, ensina você a cortar a calça. Bem, o bigode aqui eu também fiz com a tinta de tecido a gato preto, as mesmas que eu mostrei no vídeo anterior. Bem, eu cortei em um papel, desenhei um papel, um bigodinho, e aí eu cortei a forma dele. O que foi que eu fiz? Eu colocava a forma no short e fazia o desenho, o buraquinho, já que ficou o desenho com o comum, certo? E fui fazendo vários. Depois que o desenho já estava feito com comum, eu apenas preenchi com a tinta preta. Os pincéis são os fininhos, tá, galera? Os pincéis finos, não usam pincel grosso. E aí, pra dar um charminho também, eu coloquei aqui. Só que é o seguinte, ele já faz um tempo que eu pintei, então ele já tá desbotando, ó. Já tá saindo um pouco a cor e eu preciso retocar. Então quando eu retocar, eu faço um tutorial pra vocês verem melhor como fazer o short dos bigodinhos. Você também pode fazer isso numa blusa. E uma coisa que ajuda bastante é batata. Eu vou ensinar pra vocês como faz com a batata o bigodinho na blusa. Fica parecendo um carimbo. E a blusa mais detalhada é esta aqui, do Hunger Games. Bem, a na frente ela não tem muita graça, a surpresa tá atrás. Que é esta aqui. Eu fiz essa blusa no ano passado,
pra ir assistir a estreia dos Jogos Vorazes com a galera do colégio. E foi uma blusa bem complicada de fazer. Por que complicada? Primeiro, o tecido é preto e ele é um tecido elástico. Então isso prejudica muito, porque o pincel fica levando o tecido para todo lugar. É ruim de você esticar. Portanto, quando vocês forem pintar blusas elásticas ou shorts elásticos, aconselho a vocês que peguem capa de caderno velho, passem um pouco de cola branca ou cola para tecido e coloquem dentro da blusa e estiquem. Isso vai ajudar muito vocês a pintarem. Outra dificuldade que eu tive para pintar esta blusa foi a questão de que não tinha como eu fazer o risco nela, porque ela é preta e o comum não pega. Então a minha sorte é que eu tinha um lápis de olho branco. E aí eu coloquei a imagem na internet e fiz o contorno nele. Bem, essa tinta dourada aqui, certo? Do tordo, ela não é tinta de tecido. Então o que foi que eu fiz? Primeiro, eu tive que pintar todo ele de branco para que a tinta amarela ficasse na sua cor original, em cima do preto. Até porque o amarelo não ia destacar no preto. E aí, quando secou o branco, eu passei o amarelo. Com o amarelo ainda molhado, eu passei a tinta dourada, que não é de tecido. Aí, como foi que pegou? Bem, como o amarelo estava molhado, as duas tintas, elas se misturaram. E quando o amarelo secou, ela secou o laranja junto, o dourado junto. Porém, quando lava, fica um pouquinho de brilho, mas isso a gente releva, porque não fica tão exagerado assim. Depois que secou, eu fui fazer os contornos e os detalhes do meu tordo. Bem, o meu pincel zero ele não tá legal, por isso que não ficou perfeito, tá? E quem me ajudou a fazer essa blusa foi a minha avó. Sim, realmente foi a minha avó. Eu fazia curso de pintura em tecido com ela, e ela me ajudou a contornar e fazer o sombreado do meu tordo lindo. Então, com tinta amarela com vermelha, a gente fez um tom de laranja, que foi o que serviu pra dar esse tonalizante aqui da asa do meu tordo, certo? Pra dar essa coisa, esse efeito degradê, que também tá no nome. Eu vou mostrar pra vocês. O nome eu fiz sozinha, certo? Depois, mesmo por cima do preto, eu fiz o contorno, porque dá mais destaque pro tordo. E fiz os detalhes das asas, por exemplo aqui, tá bom? E a cabecinha do meu tordo. Gente, o mais difícil de fazer é essa seta, porque como eu disse pra vocês, o tecido fica mexendo, então pra ela ficar um pouco reta é ruim. Então não ficou muito perfeito por causa do tecido da blusa. Quando secou, no outro dia, eu pintei o nome, The Hunger Games, certo? Eu não quis pintar Jogos Vorazes porque eu achei The Hunger Games mais chique. Bem, como foi que eu fiz esse? Quase o mesmo processo do tordo. Eu desenhei com lápis de olho branco. Depois eu pintei de branco, esperei secar. E aí eu passei o amarelo por cima e o dourado. Só que aí ficou uma coisa muito amarela. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei, melei o pincel em um pouco de tinta vermelha. Tirei bastante o excesso para o pincel ficar só com resquícios de tinta. E aí eu fui passando assim, certo? No finalzinho da letra. E ele criou esse degradê aqui, ok? Depois eu faço tutorial também mostrando pra vocês como fazer esse degradê. Bem, o nome ficou um pouco torto, porque eu pintei à noite e a questão também do tecido da blusa não ajudou. Mas quando você veste, é só dar um jeitinho assim, que ele fica legal. Bem, gente, essas foram as peças que eu trouxe pra vocês. E eu tenho uma dica pra vocês pra esse fim de semana. Assistam ao filme Forrest Gump. Eu vou colocar o link pra vocês assistirem online aqui na descrição, certo? Bem, muitas pessoas acham o filme chato, mas foi um filme que me tocou muito essa semana. Ah, Isabela, por que tocou você? Bem, o Forrest Gump, ele é um homem que tem um QI baixo, abaixo da média. E todos discriminam ele, mas ele sempre tenta ser uma pessoa normal. E o fato dele tentar ser normal, ele trata todos os outros como pessoas normais. Isso é muito interessante, porque no filme você vê a questão do que ele não tem preconceito e as pessoas normais têm preconceito com ele,
a questão de que ele realmente consegue viver como uma pessoa normal e o Forrest é a pessoa mais honesta que eu já vi na história do cinema. Bem, eu espero que vocês gostem do filme. Se vocês assistirem e gostarem, comentem aqui embaixo, certo? Se gostarem do vídeo, se inscrevam aqui embaixo no meu canal, no Vlog da Maga, e curtam o vídeo. Bem, eu vou deixar o link da página do vlog aqui embaixo, do meu Twitter e do meu Instagram, e qualquer coisa também do meu Facebook, certo? Se vocês quiserem. Muito obrigada. Beijão da Maga. Yeah. La la la.